No primeiro clássico de São Paulo pelo Flamengo, o rubro-negro é derrotado pelo seu rival Botafogo no Maracanã. Vamos entender qual é a responsabilidade do técnico nesse fracasso e qual que é a responsabilidade dos jogadores. Qual o mérito do Botafogo? Tem o time do outro lado. Vem comigo para falar sobre tática sem tatiquez. Ao longo da transmissão da partida, muita gente elogiou a estratégia do Luiz Castro. Aliás, entenda sobre estratégias do futebol e aprenda a identificar as grandes estratégias através do seu conhecimento. Analise o jogo como profissional, adquirindo o curso Explorando o Jogo. Você que é inscrito aqui no canal do Falso 9 tem uma baita promoção de R$ 497 por apenas R$ 97,00, pagamento único. Você adquire o curso Explorando o Jogo, que é um dos cursos que eu já fiz. É um curso bastante introdutório ali, que vai te colocar para entender os primeiros detalhes e depois você vai poder se aprofundar ainda mais. Aproveita essa promoção que é por tempo limitado e a vigência do seu curso é por tempo ilimitado, ou seja, se não tiver tempo para fazer agora, compra logo o curso e faz quando tiver esse tempo. Então não perca essa promoção da comunidade Mestres da Análise. Eles são feras e tem vários cursos além desse que você pode ir evoluindo ao longo da sua trajetória. A escalação do Flamengo tinha o Gerson, né? E aí o jogo começa a ser condicionado, né? O Gerson é cortado, né, durante o aquecimento e o Ayrton Lucas assume o seu lugar numa posição, digamos, que não é a posição dele, né? Ele já tinha entrado em alguns jogos ali, eu lembro destacadamente no jogo contra o Tolima, por exemplo, com o Dorival Júnior, que ele joga exatamente nessa função quando entra e acaba funcionando bem. Houve outros momentos que ele jogou ali sim, só que não é tão usual, né? E qual que era a intenção ao tê-lo ali? Lembrando que o Botafogo é um time que tem dois centroavantes ali e que o Júnior Santos é um centroavante que joga pela ponta, né? E deixa esse espaço ali, geralmente nas costas dele. Então, o time com amplitude seria bastante desejável, tanto amplitude quanto uma capacidade a trabalhar entre o Júnior Santos e o lateral Rafael, né, nessa partida. E aí, a gente, se for parar para lembrar do último jogo pelo Brasileiro, o Flamengo também utilizou bastante essa dinâmica. Você ter o Gerson é diferente de você ter o Ayrton. Mas a estratégia em ter o Ayrton era manter essa dinâmica de ataque ao espaço. Então, fazer o Pedro manipular o zagueiro pela direita, no caso o Adrielson, fazer não o Ayrton, mas o Cebolinha fixar ali o lateral, que no caso seria o Rafael, e ter o Ayrton e não o Gerson ali atacando esse espaço, né? Então, a ideia era muito essa e o Flamengo tentou executar isso, né? O Pedro atraindo o Adrielson para longe desse lance para que o Ayrton Lucas se projetasse no espaço. O Flamengo teve amplo domínio nos primeiros 20 minutos do jogo e aí o Botafogo começou a conseguir sair depois disso, mas vamos primeiro entender o que vamos lá, eu falei para vocês que a escolha do Ayrton era para manter esse ataque ao espaço. Mas como toda escolha no futebol e na vida, ela traz alguns efeitos colaterais. Coisas que você inicialmente pode não ter reparado, mas que vem junto com o pacote. O principal efeito colateral de ter o Ayrton no lugar do Gerson é a participação na construção cadenciada, na capacidade do time sequer cadenciar o jogo. E aí, se a gente for comparar com os dois últimos jogos do Gerson, né, contra o fraco, né, Maringá e também contra o Internacional, a gente vai entender a quantidade de toques na bola e a quantidade de passes completos do Gerson. Por exemplo, contra o Internacional, ele jogou 90 minutos, o dobro do tempo do Ayrton, e tocou na bola ali 4 vezes mais, deu aí, sei lá, 5 vezes mais passes do que o Ayrton. No jogo contra o Maringá, ele jogou 70 minutos, tocou na bola 3 vezes mais.
e deu passes certos também 3 vezes mais. É um jogo muito mais cadenciado, é um cara da posição, que tem uma proteção de bola excepcional, que sofre faltas, que gera ali vantagem e até quando ataca esse espaço é um cara que ataca com mais força, menos velocidade, porém mais força. Então, a intenção era manter esse ataque ao espaço, tudo bem, manteve, mas o custo disso foi perder um cara para fazer a cadência do meio de campo. E ao perder essa cadência do meio de campo, ao acabar aquele ímpeto inicial, o meio de campo do Flamengo começou a ser dominado, né? Mas vamos abordar também essa saída de bola do Flamengo, né? Lembro para vocês que no pré-jogo a gente falou aqui que o Botafogo marca com 2 homens quando o adversário faz a saída de 3, mas quando faz a saída sustentada, né, com 4 homens, mantém só o Tiquinho na frente e abre os 2 pontas ali para vigiar os laterais, se preocupando o tempo todo em fechar o meio. O Flamengo tentou fazer um híbrido entre os dois e levou o Santos para jogar praticamente como um zagueiro nessa saída, deixando uma saída sustentada ali com os zagueiros bem baixos ali, que fazem o lateral nessa saída, para tentar trazer esses caras do Botafogo, especialmente o Júnior Santos, para próximo desse participante aqui da saída e aproveitar o espaço às costas dessa turma, né? E aí ele conseguiu, em vários momentos, não só ali com o Santos, mas também em condução. Aqui o Fabrício se conduz para frente do Vitor Sá, encontra um passe ali de ruptura que vai dar no Gabriel, e o Flamengo vai ter uma chance de gol claríssima com o Vidal. O Botafogo, por sua vez, quando começa a sair da pressão, ele usa a aproximação dos 2 centroavantes para tentar gerar espaço no lado oposto, né? Então, congestiona muita gente de um lado, junta os 2 centroavantes e gera vantagem do outro. E assim o Botafogo começou a se recuperar no aspecto territorial até o momento que aconteceu um pênalti. Na hora que acontece o pênalti, realmente era o melhor momento do Botafogo no jogo. Porém, até ali, o Flamengo era dono da partida e já tinha tido uma chance perdida. Eu falei para vocês que o jogo já foi condicionado antes de iniciar com o veto do Gerson, e agora ele é condicionado novamente com um gol. Né? Se o pênalti foi ou não, eu deixo para você interpretar, não é muito a minha. O pênalti cometido gerou a vantagem do Botafogo, depois dessa vantagem criada. O Flamengo volta a construir, e vejam aqui um detalhe daquilo que eu vinha falando para vocês, né? O Ayrton atacando, se preocupando o tempo inteiro em atacar a última linha, e um homem a menos aqui para fazer essa construção, né? O Vidal também se preocupando bastante em atacar a última linha, quando o Gabigol baixava. E, assim, o Thiago Maia pouco participativo aqui dentro. Quando o Vitor Hugo entra no final, ele dá uma melhora brutal, né, nesse quesito. E atacando pouco esse espaço, o Flamengo com pouco ali domínio e retenção no meio de campo, acelerando todas as jogadas, acelerando muito as jogadas, muito afoito, emocionalmente se abalou muito com a melhora do Botafogo. E aí até foi um gol que o Gabigol teve uma finalização limpa para fazer, né? Acaba não conseguindo converter, chuta fraco no meio do gol. No lance seguinte, um gol inacreditável de escanteio do Botafogo, porque assim, uma marcação por zona mista, né? Marcação mista que defende os encaixes, mas também tem jogadores posicionados nos locais prováveis onde a bola vai cair. Um escanteio de perna aberta, né? Um escanteio aberto com a bola saindo. Assim, é uma bola que viaja um pouco mais, que traz ali favorece um pouco ali o zagueiro até. E assim, não dá para entender muito como que o Flamengo, como que o Léo Pereira não tirou essa bola, tá? E aí, enfim, a finalização e o gol. O Everton Ribeiro entra no jogo, e aí sobre o Everton Ribeiro eu queria falar um detalhe só aqui, eu vou mostrar algumas chances que ele criou, mas o principal, o Everton, ele produz em um nível tão absurdo
que essa teria sido esses 45 minutos teriam sido, se o Flamengo consegue virar o jogo, que produziu para virar, se o Flamengo consegue virar o jogo, seria um dos jogos mais históricos da carreira do Everton, tá? Pela produção que ele teve. Assim, ele criou 5 chances claras, deu 6 passes decisivos em 45 minutos. Vejam aqui a quantidade de toques na bola do Everton e a quantidade de toques na bola do Ayrton no mesmo período de tempo. Isso dá um pouco da medida, claro que tem contexto, mas isso dá um pouco da medida do quanto o Ayrton deixou de acrescentar nessa cadência de meio e o quanto o Everton trouxe essa cadência de meio para o jogo, né? E fez um jogo brilhante. Ele entrou mais pelo lado direito, né? E aí o Vidal fez mais esse lado esquerdo e o Wesley, né, fazendo essa dupla com o Ribeiro, que sabe potencializar bastante o lateral, que também o potencializa, né? E aí o Everton já chegou pifando o Gabriel 2 vezes, dando 2 chances claras de gol para o Gabriel, que não conseguiu converter, depois deu um lindo passe de letra para o Pedro, que também não conseguiu converter. O Flamengo assim brincou de perder gols. E aí aconteceu a expulsão do Rafael num lance de novo. Assim, o Rafael acho que era lance até para ser expulso, mas o lance estava parado quando acontece isso, né? E aí não tem muito o que fazer, foi infantil esse jogador. E o Flamengo foi brindado ali num momento que já estava superior, ele foi brindado com essa expulsão. E logo depois que o jogo reiniciou, o Fabrício Bruno, que ia sair do jogo, e aí tem um detalhe muito claro, e aí o segundo grande erro do Sampaoli, tá? O Fabrício Bruno ia ser substituído, tá? Para a entrada do Marinho. Sobre o Marinho entrar, a gente vai já falar. Tá? Mas fato é que o Fabrício Bruno encontra uma ótima assistência para o Léo Pereira, né? O Fabrício como um terceiro zagueiro, né? Um zagueiro que faz o corredor lateral ali da saída de 3. Progride bem, faz um ótimo passe para o gol do Léo Pereira, né? E aí ele deixa de ser substituído, né? A informação do Marcelo Correge na beira do gramado era que ele iria sair. E aí, após esse lance, quem sai é o Wesley. Tá? E esse foi um grande erro do Sampaoli, não só pela entrada do Marinho, como principalmente pelo contexto em que acabou ficando o número 31 do Flamengo. Tá? O Flamengo estava com o lado esquerdo do campo bastante, conseguindo pesar bastante o lado esquerdo do campo, e coloca o Marinho do lado direito, só que o Marinho fica extremamente isolado, tá? Por que isolado? Porque quem faria a dupla com ele, que seria o Wesley ficando ali como um lateral base, ali um terceiro zagueiro, um time que tinha uma superioridade numérica, tiraria um zagueiro. Esse cara poderia entregar uma ultrapassagem, aproveitando esses corredores que se ofereciam todas as vezes que o Marinho pegava na bola, porque ele não tinha ultrapassagem. O Vidal também acabava falhando, o Vidal e o Ribeiro acabavam falhando em atacar esse espaço para atrair a atenção da defesa do Botafogo. Sem espaço sendo atacado na frente, sem espaço sendo atacado nas costas, o Marinho ficava sempre em inferioridade numérica, tendo que enfrentar vários caras e sem a vantagem que a gente chama de vantagem cinética, né? Sem estar em movimento quando recebe. Ao não estar em movimento quando recebe, contra um zagueiro parado, o Marinho teria que executar um drible ele parado contra o zagueiro parado. E essa definitivamente não é a característica do Marinho, assim como não é a característica do Marinho um jogo mais associativo de troca de passe. E sem esse jogo associativo de troca de passe e sem a capacidade do 1 contra 1 parado, o Marinho sucumbiu à defesa do Botafogo. E aí depois o Flamengo ainda tomou mais um gol de arremesso lateral, com um a mais em campo, fez outro gol agora de escanteio, teve mais chances de gol, teve mais gol perdido e vários outros detalhes, né? Em termos assim táticos, a gente pode falar que o Sampaoli errou feio, primeiro na opção pelo Ayrton Lucas, e aí talvez foi um erro, mas foi um erro que poderia dar certo ali se ele abre o placar nos primeiros 20 minutos. Isso acaba não acontecendo.
A falta de contribuição do Ayrton no meio, como eu mostrei para vocês nos dados, acaba interferindo negativamente. Depois, no segundo tempo, já no momento mais favorável, ele coloca o Marinho e, especialmente, além de colocar o Marinho, que é um jogador que tem essas limitações, especialmente dentro do Flamengo, ele coloca o Marinho no lugar do Wesley e aí perde essa capacidade de ultrapassagem que seria gerado no arrasto ali do Marinho. Fato é que foi um jogo muito descontrolado, tá? Seja por conta do componente clássico e componente emocional, seja por conta do componente tático e estratégico. O Flamengo acelerando demais os lances, se preocupando demais em definir as jogadas muito cedo e o seu treinador cometendo erros graves. Os erros mais graves, porém, estiveram dentro de campo. Um time como o Flamengo, com o investimento que tem, com os jogadores caros que possui, não pode perder pelo menos ali 6 chances claras de gol. O jogo se ofereceu ao Flamengo em vários momentos e a falta de contundência acabou trazendo mais uma derrota, assim como aconteceu na semana anterior. É claro que o treinador argentino errou e o não uso da melhor estratégia inicial acaba colocando muito em sua conta essa derrota. É uma derrota que faz parte do processo e sim, ele tem muita culpa. Mas o Flamengo já sabe o que precisa endereçar. Precisa endereçar urgentemente um aproveitamento melhor das oportunidades e precisa também saber defender de uma forma menos juvenil. Tem sofrido gols de arremesso lateral, sofreu um gol de escanteio com uma liberdade inacreditável ao cabeceador e também um pênalti bobo, esse sim muito mais justificável, de um garoto que está numa tremenda fogueira e acabou se precipitando numa abordagem e teve ali, junto com a conivência da juíza, esse pênalti contra o Flamengo. Bom, o Flamengo precisa olhar para frente e me desculpe, quem estiver comentando aqui embaixo, falar em troca de treinador, eu não vou nem me dar o trabalho. Acho que é momento, o Luiz Castro mostrou, Botafogo mostrou, por exemplo, que a continuidade ela é necessária. Só isso vai dar respaldo, só isso vai trazer entrosamento, só isso vai trazer projeto. Gente para criticar que o goleiro estava avançando demais e quase sofre o gol, gente para criticar que o técnico é pardal por isso, por aquilo, vão acontecer aos montes, estão no direito delas. Críticas são justas, como a gente o fez aqui no vídeo. O que não pode é isso virar perseguição ou isso virar uma caça às bruxas interminável que só favorece os rivais do Flamengo, não é mesmo? Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o teu like, aproveita a promoção do curso Explorando o Jogo, que está saindo por R$ 97,00. Faça suas próprias análises e vamos crescer essa nossa rede aqui para informar melhor as pessoas e também ver o jogo de uma forma mais saudável. Falou? Um abraço!